Oi gente, meu nome é Maiara, eu tenho 31 anos, eu sou formada em Psicologia pela Universidade de Santo Amaro e eu me interesso muito pelo tema relacionamentos abusivos. Bom, quando a Lari me convidou para fazer esse curso, eu vi uma grande oportunidade para falar para muitas pessoas. Porque hoje a gente sabe que muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos, mas elas não conseguem identificar. Então eu aproveitei esse curso para poder, de uma forma resumida, falar o que é um relacionamento abusivo, como você pode identificar um relacionamento abusivo, por que as pessoas não conseguem sair dele e como você pode pedir ajuda. Então, o primeiro tópico para começarmos a falar sobre o tema é: o que é relacionamento abusivo? Bom, de uma forma bem objetiva e clara, relacionamento abusivo nada mais é do que o excesso de poder e controle sobre o outro. É quando a pessoa quer controlar os passos, quer controlar as amizades, quer controlar se a pessoa pode ou não trabalhar, com quem ela pode falar. E isso é a característica de um relacionamento abusivo. As pessoas também sempre me perguntam como que elas podem identificar se elas estão ou não no relacionamento abusivo. Gente, não é tão simples, porque um relacionamento abusivo começa de uma forma muito sutil. O abusador, ele nunca vai chegar no começo, no início do relacionamento, sendo já um abusador. Porque senão não faz sentido, as pessoas não vão querer se relacionar com ele. Como ele começa de forma muito sutil, quase é imperceptível. Porque a pessoa ainda ela é super romântica, tá apaixonada, ela demonstra ser uma coisa que ela não é, mas aos poucos, ao longo do relacionamento, começa a aparecer um ciúmes e uma possessividade exagerada, começa a ter o controle sobre o outro, tanto das decisões quanto nas ações, vem o isolamento social, até chegar na violência física, verbal, sexual ou psicológica. Então, você percebe que o abusador ele nunca vai chegar te agredindo fisicamente, ele nunca vai chegar te agredindo verbalmente, porque senão a pessoa não vai querer entrar nesse relacionamento. Por isso começa de forma sutil. E agora que você já sabe o que é um relacionamento abusivo e como identificá-lo, eu vou te mostrar que o relacionamento abusivo ele não acontece só numa relação afetiva. Ele acontece também numa relação de amizade, ele acontece numa relação entre pais e filhos, ele acontece com o esposo e a esposa. Mas, apesar do relacionamento abusivo acontecer de uma forma geral, estudos comprovaram que até 2016 a maior taxa de violência foi contra a mulher, sendo 98%. É muito comum, quando nós falamos em abuso e violência, nós pensarmos somente em violência física ou sexual. Mas também existe a violência psicológica. E dentro dessas três formas de violência, existem vários tipos de abusos. Eu selecionei 8 para vocês conhecerem. O primeiro abuso é humilhar e xingar o outro. Fazer o outro pensar que está louco. Gente, eu paro nesse tópico para frisar porque é uma estratégia que o abusador tem. Quando eu digo abusador é que, apesar do abuso acontecer em diversas relações, nós vimos que até 2016 a maior taxa é contra a mulher. Então eu trato o abusador na forma masculina, de acordo com esses dados que nós temos. Mas é muito comum o abusador ficar atribuindo os motivos das brigas para o outro e faz com que ele se sinta mal. E aí chega no momento que, por exemplo, de ciúmes, o abusador trai, ele trai e o abusado, né, que é o seu companheiro, sua companheira, descobre. E aí ele faz a pessoa acreditar que é mentira, que a pessoa é tão ciumenta que ela tá já fantasiando isso. E a pessoa que é a abusada, ela acredita nisso, ela acredita que realmente ela para pensar e fala: nossa, será que eu tô louca? Será que eu tô louco? Realmente a culpa é minha, eu que cheguei estressando ele, por isso que aconteceu essa discussão. Então chega num nível que o abusado se sente louco. É tanta pressão que o abusador coloca sobre o outro que ela toma aquilo como verdade, aquilo vira a crença dela e agora ela vai viver em cima dessa verdade que o outro, o abusador, colocou sobre ela. Outros tópicos também que quero falar é tirar a liberdade de crença, controlar e oprimir. Outro ponto muito importante. É muito comum que o abusador controle desde roupas, amizades, redes sociais. Gente,
O abusador, ele tem o poder de falar pro outro assim, olha, eu não quero que você siga tal amigo, com quem você está conversando, por que você está curtindo a foto dessa pessoa, por que tem o WhatsApp dessa pessoa no celular, eu não quero que você converse com essa pessoa. Isso é muito comum dentro de um relacionamento abusivo, então fique esperta. Outro tópico, forçar atos sexuais, controlar as finanças ou documentos, chantagem e manipulação para obter o que se deseja. E aqui, gente, entra também uma questão muito importante, porque quantos relacionamentos nós já não ouvimos por aí de amigos, familiares, onde o abusador diz para a pessoa que está sendo abusada, se você me deixar, eu vou me suicidar. Se você me deixar, você nunca mais vai ver os seus filhos. Se você viajar com as suas amigas, o namoro termina hoje. Então, essa manipulação e essa chantagem é tudo em prol daquilo que ele deseja. Então ele vai usar, mesmo que seja filho, mesmo que seja contra a vida dele. Um outro tópico importante também é sobre quebrar objetos. E o ponto de quebrar objetos já entra também num outro tipo de violência, que é violência ao patrimônio. Então o abusador quebra algo que o outro gosta, estraga presentes até mesmo que ele deu, em prol de ter o controle sobre o parceiro. Gente, uma pergunta que me fazem sempre quando eu abordo o tema relacionamento abusivo é: Mayara, por que as pessoas têm tanta dificuldade de sair de um relacionamento abusivo? E é tão comum que no nosso dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta, no senso comum, a gente já cansou de ouvir aquela frase, mulher de malandro, não vai embora porque gosta de apanhar. Gente, não é bem assim. Existem situações que acontecem, né? Existe um contexto que impede a pessoa de sair de um relacionamento abusivo. Um deles é justamente do abusador demorar para mostrar quem ele é. Não é de início que isso acontece. Então, por isso que já tem essa dificuldade, porque até a pessoa identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo, já levou um longo período de relacionamento, ela já está com mais de 1 ano de relacionamento. E esse é um dos fatores que impede a pessoa de sair dessa relação. Outras questões que dificultam a pessoa sair de um relacionamento são econômicas, principalmente quando a pessoa tem dependência financeira. Isso acontece mais dentro de casamentos. Às vezes as mulheres nunca trabalharam ou estão sem trabalhar, e aí depende que o marido sustente a casa, tem os filhos, então ela não tem para onde ir se ela sair desse relacionamento. Outras questões são as emocionais e afetivas, porque a pessoa abusada, depois desse longo período de abuso, ela já se sente insegura, ela já tem baixa autoestima, ela se sente desamparada, ela tem medo de não se restabelecer, né? Se eu sair desse relacionamento, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Uma coisa muito comum que eu percebo é que quando as pessoas saem de um relacionamento abusivo, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem nem quem elas são. Elas estão com uma crise de identidade, porque foi tanto tempo se dando para o outro que hoje ela não sabe mais quem ela é. Então, ela tem medo de sair desse relacionamento porque sem dar conta do que vai acontecer no presente e no futuro dela. E aí entra a questão também de medo de atitudes do parceiro, porque se o abusador já está num ponto de chantagear, de manipular a relação, ela tem medo de abandonar esse relacionamento porque ele pode ir atrás dela, né? Ou ela pode ir atrás dele. Um fato muito importante também é que o abusado, ele sempre acredita que o abusador vai mudar. Ele sempre acha que vai passar, que é só uma fase. Se tá no namoro, acha que quando casar vai melhorar. E é por isso que eles não conseguem sair dessa relação abusiva. Um ponto muito importante que prende as pessoas num relacionamento abusivo, e aqui eu digo mais que é em questões de casamento, são questões legais e burocráticas. As pessoas não têm conhecimento sobre os seus direitos, sobre o que acontece se ela procurar uma delegacia por causa de uma agressão física, de um abuso sexual. Então, por falta desse conhecimento de como que acontece e também pelo tempo de espera dos processos jurídicos, elas acabam optando por não procurar esse tipo de ajuda. E aí isso dificulta ela abandonar esse relacionamento abusivo. O abusador, ele faz de tudo até ele conseguir para afastar
o abusado dos seus amigos, dos seus familiares, do emprego, dos estudos. Então o que acontece? Essa pessoa ela já não tem mais um apoio, ela não tem mais pessoas ao lado dela, né? Por conta dos ciúmes, mulheres abandonam melhores amigas, grupo de amigas, homens deixam de jogar o futebol. Então, um dos fatores, e eu diria que até o principal, é a questão social, pelas pessoas não saírem de um relacionamento abusivo, porque ela está sozinha, ela não tem para onde ir, ela não tem para quem pedir ajuda, então ela acaba se acomodando nessa situação. E assim como todas as coisas na nossa vida, o relacionamento abusivo também acontece por um ciclo. A primeira fase do ciclo do relacionamento abusivo é a fase da lua de mel. Aqui é aquele início onde é tudo lindo, tudo perfeito, é muito romantismo, promessas sobre o futuro. E o que acontece nessa fase? Essa fase ela não tem um prazo específico para acabar, não tem um prazo de duração. É muito comum nessa fase o abusador querer ir buscar o parceiro ou a parceira todos os dias no trabalho, na faculdade ou em algum curso. E aí a pessoa abusada, que no caso ainda não sabe que está sendo abusada, pensa que é só algo romântico, que ele está pensando na segurança, que ele quer estar perto, mas na verdade já é um sinal de controle sobre o outro, porque quer saber que horas que sai, se realmente está indo para casa depois do trabalho, depois da faculdade. Isso também, o abusador indo buscar todos os dias no local de trabalho, acaba o quê? Já interferindo nas relações sociais da pessoa abusada. Por quê? Saindo do trabalho, indo embora para casa só com o parceiro, ela não tem oportunidade, ou ele, de fazer novas amizades, ou de fazer a manutenção das amizades que já tem no trabalho, na faculdade. Então isso já é um jeito de controlar onde ela está, com quem ela está e como ela está. Após a fase da lua de mel, vem a fase onde começa o ciúme exagerado. E junto com o ciúme também vem a possessividade. Então o abusador começa a impor limites sobre o outro, né? Começa a falar: não gosto que você faça isso, não gosto que você use essa roupa, não gosto que você tenha amizade com tal pessoa, não gosto que você esteja muito exposto ou muito exposta nas redes sociais. Então começa a colocar, impor limites para o relacionamento acontecer, e aí a partir desse momento que explode e começa a vir as brigas, porque o abusador, a princípio, ele vai começar a rebater, ele vai discutir: nossa, mas ela sempre foi minha amiga, por que eu não posso mais ser amiga dela? Ou, por exemplo, eu sempre usei essa roupa, por que eu não posso mais usar? Um fato importante também que eu já vi acontecer da moça gostar muito de se maquiar, e aí quando começou o relacionamento com o rapaz, inclusive o rapaz a conheceu usando maquiagem, e aí quando eles começaram a namorar, a primeira limitação para o relacionamento foi isso: eu não gosto que você use esse tipo de maquiagem, eu não gosto que você prenda o cabelo, eu não gosto que você passe esmaltes vermelhos na unha. Então, a princípio, a pessoa pensa que é só um ciúme bobo, é só uma segurança, é só um medo de perder, mas não, já são estratégias para ela controlar, o abusador controlar a ação do outro. Nessa fase do ciúme sem fundamento e da possessividade, que explodem as brigas, começa a também partir já a violência, porque as brigas ficam intensas e aí pode surgir já a violência física, a violência verbal. Começa mais na violência psicológica, né, com as chantagens, com as ameaças, parte para a violência verbal. Pode partir para a violência física ou não, pode partir ou não para a violência sexual. O que é importante vocês saberem que a gente não vai caracterizar um relacionamento abusivo só quando tiver uma violência física, ou só quando tiver um relacionamento, só quando tiver uma agressão sexual. Não! A partir do momento que existe uma violência verbal, que seja um xingamento, ou a partir do momento que acontece uma violência psicológica, que é baixa autoestima, manipulação, chantagem, a gente já vai caracterizar esse relacionamento como abusivo. Após a fase do ciúme
e da possessividade exagerada, vem a fase de arrependimento e pedido de ajuda. Por quê? Na fase do ciúme, onde começam as brigas, a violência verbal, o abusado, apesar dele não saber caracterizar que ele está num relacionamento abusivo, ele ameaça não de uma forma abusiva, mas ele pensa em sair desse relacionamento, ele pensa em terminar, ele cogita conversas com parceiros para falar sobre a relação deles, para falar que não está dando certo. E aí o que acontece? Vem o arrependimento do abusador, né? A fase do arrependimento onde ele promete que vai mudar, onde ele diz que ele não queria ser assim ou ela não desejava ser assim. E aí começa a prometer mudança de comportamento, diz que vai ser melhor, que ama a pessoa e não quer ficar sem a pessoa. Então é muito comum essa fase. E aí, em seguida da fase do arrependimento, vem a fase da consciência. E aqui, a fase da consciência pode ser a fase final para algumas pessoas, ou não, pode ser só o recomeço do ciclo. Porque quando você entra na consciência, ou você toma o posicionamento de sair desse relacionamento, ou algumas pessoas, devido àquelas circunstâncias que nós mencionamos acima, né, das dificuldades de sair de um relacionamento, vai se manter e vai reiniciar o ciclo. Que aí vem, depois do arrependimento, quando o abusador pede perdão, leva flores no trabalho, começa de novo a fase do romantismo, que vai durar pouco agora, e aí vai seguir para a fase de novo das brigas, do ciúme, da possessividade, até chegar de novo no arrependimento e até chegar de novo na consciência, e a pessoa vai continuar escolhendo, a pessoa abusada vai continuar escolhendo se ela vai optar em ficar nesse relacionamento ou se ela vai sair desse relacionamento de uma vez por todas. Mas agora, como romper um relacionamento abusivo? Nós já identificamos o que é um relacionamento abusivo, já falamos quais tipos de abuso existem, já falamos quais relações pode acontecer o abuso, e agora o importante é saber como que a gente rompe com esse ciclo de abuso dentro dos relacionamentos. Para você conseguir romper com esse ciclo do relacionamento abusivo, a parte fundamental de tudo isso é ter uma rede de apoio. Eu não estou dizendo que você precisa ter 10, 15, 20 amigos à sua volta, mas você precisa ter pelo menos uma ou duas pessoas de confiança que você possa sentar, possa contar o que está acontecendo, o que você viveu, o que você está vivendo. Pessoas de confiança. E aí você vai conseguir medir quem você acha de confiança. Alguém da sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, alguma amiga ou amigo, algum pastor, se você pertence a alguma igreja, um professor. Às vezes você tem liberdade de conversar com um professor e aí ele vai te acolher. Então, a primeira fase, a primeira parte principal de romper esse ciclo é ter uma rede de apoio. É ter alguém que pegue na sua mão e te ajude a sair deste ciclo. A segunda forma para você sair de um relacionamento abusivo é através de grupos online ou serviços especializados, sejam eles assistenciais, jurídicos. Eu sei que esse segundo ponto é mais difícil, porque é difícil você expor que você está num relacionamento abusivo, principalmente quando tem agressão física. É muito difícil você chegar e contar que está apanhando do namorado, do marido, que você sofreu um abuso sexual do próprio parceiro. Eu sei que não é algo fácil, mas você só vai conseguir romper dando este passo, procurando ajuda. Então, hoje existem muitos grupos online, através de WhatsApp, redes sociais e também assistências, né? Você pode ir a uma delegacia, você pode ir a um grupo especializado para mulheres, algo específico para homens. A terceira forma de você romper com esse relacionamento abusivo é através da psicoterapia. Você pode buscar ajuda com psicólogos, né? Falar sobre isso, falar sobre os seus medos, falar sobre os seus traumas, né? Pode ser tanto coletiva quanto individual. Hoje existem tratamentos psicoterápicos online também, via Skype. Então, há vários métodos para você conseguir romper, mas a psicoterapia também
te ajuda. E aí você vai falar, ai Mayara, mas psicoterapia, eu não tenho dinheiro, é caro uma sessão. Gente, procurem universidades perto da casa de vocês, porque universidades que tenham o curso de psicologia costumam atender num valor muito simbólico ou até mesmo gratuito. Então, você não vai ficar sem assistência, você só precisa dar o passo de buscar a ajuda. E agora, depois de todos esses ensinamentos, depois dessa aula sobre o relacionamento abusivo, eu quero te deixar uma lição de casa. A primeira lição de casa é para você que, assistindo essa aula, conseguiu identificar que existe alguém da sua família, do seu meio social, um amigo, um parente, não sei, que está sofrendo um relacionamento abusivo. E lembre-se, não importa se é de um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento abusivo dentro de casa, com os pais, com o irmão, pode ser um relacionamento abusivo no trabalho, né? Um chefe que grita, um chefe que xinga, um chefe que expõe, isso é muito comum também. Então, se você conseguiu identificar pessoas que já te contaram algumas coisas e você sabe que ela está num relacionamento abusivo, o meu primeiro desafio é você indicar esse curso para ela. Indica essas aulas para ela aprender e para ela romper com esse ciclo na vida dela também. E a segunda lição de casa é uma parte prática para você que está dentro de um relacionamento abusivo ou recentemente saiu de um relacionamento abusivo e não sabia o que fazer, não sabia a quem procurar, não sabe como continuar sua vida a partir de agora. Então eu quero te dar 5 passos práticos. Não são fáceis, mas se você se esforçar, você vai conseguir continuar a sua vida a partir desse relacionamento que terminou. É muito comum alguém que acabou de sair de um relacionamento abusivo ou ainda está dentro dele, estar com baixa autoestima. Devido às humilhações, devido à traição, devido até à falta de reconhecimento do outro, enfim, muitas coisas que ela vivenciou dentro da relação que hoje ela se sente diminuída, se sente pequena, se sente sem valor. Então a parte prática desse curso para vocês é para alcançar a autoestima, para vocês voltarem a sorrir, para vocês buscarem o sonho de vocês. E o primeiro passo é autocuidado. Você só pode amar o outro quando você ama a si mesma. E como que você faz isso? Olhando de uma forma integral. Nós somos seres integrais, corpo, alma, mente e espírito. Então você não pode olhar só para o corpo, você não pode olhar só para a alma, você não pode olhar só para o espírito. Tem que ser de uma forma equilibrada e total. Então, alimente-se bem, faça exercícios, mude o visual. É muito comum quando a pessoa termina um relacionamento, a primeira coisa que ela faz é ir num salão de cabeleireiro. Por quê? Para elevar a autoestima. Então, faça todas essas coisas, mas acima de tudo, mantenha a fé e guarde o seu coração. Lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que nós devemos guardar, o importante é guardar o coração. E o que é guardar o coração? Guardar o coração nada mais é do que ter uma inteligência emocional. É tomar cuidado com seus pensamentos, com seus desejos, com seus sentimentos. Ou seja, guardar o coração é você saber filtrar tudo o que acontece, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, é você filtrar antes de você ter uma atitude, antes de você ter influências externas. Então você precisa guardar o seu coração para você ter essa inteligência emocional e saber gerenciar todos os seus sentimentos. O segundo passo para elevar sua autoestima é não se compare com o outro. Gente, infelizmente nós temos esse costume de ficar comparando nosso cabelo, nossa roupa, nosso trabalho. Não se diminua diante das pessoas. Para de achar que a sua amiga é sempre mais bonita que você, que o seu amigo é sempre mais interessante. Pare de achar que você nunca tem nada a oferecer. Isso é mentira. Cada um tem a sua experiência de vida, cada um vive a vida à sua maneira. Você tem o seu jeito, a outra pessoa tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito. Então a gente não pode se comparar. Nós somos seres únicos, somos seres diferentes. Então valorize-se. O terceiro passo é não se culpe pelo que não deu certo.
Gente, não se culpe se o relacionamento terminou. Não se culpe porque houve uma traição. Não, a culpa não é sua. Você precisa assumir o que é a sua responsabilidade e o outro precisa assumir a responsabilidade dele. Nem sempre as coisas darão certo na nossa vida. A gente só precisa aprender a lidar com os fracassos de uma forma mais positiva. A gente só precisa mudar a nossa lente, a nossa perspectiva sobre as coisas que aconteceram e ter uma reação melhor. Claro que ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar por um relacionamento abusivo. Mas que você possa mudar hoje, através desse curso, a ótica. Ao invés de você se colocar como vítima, como aquela que sofreu, aquele que sofreu no relacionamento abusivo, aquele que o chefe xingou na frente de todo mundo, não, coloca essa situação como uma experiência para você ter uma atitude positiva. Então, não lide com os erros e com os fracassos de forma negativa, mas use essas situações, use esse fracasso para te transformar em alguém melhor. Gente, o quarto passo é fundamental para você tocar a vida depois de um relacionamento abusivo. Volte a fazer aquilo que você deixou para trás. Por quê? Devido ao controle do abusador, muitas pessoas deixam de fazer cursos, faculdades, abandonam empregos, passeios com as amigas, com a família. Então, é normal agora você não saber o que fazer. Terminou o relacionamento, um domingo à tarde eu não sei aonde ir. Eu abandonei a faculdade e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar um emprego melhor? Gente, volta a fazer aquilo que você fazia, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Volte a sonhar, volte a buscar coisas novas. Gente, o último ponto tenha uma rede de apoio. Quem conversa comigo, quem convive comigo sabe que eu sempre vou bater nessa tecla. Tenha pessoas ao seu lado, tenha pessoas que você possa compartilhar, tenha pessoas que possam pegar na sua mão e te dizer, estamos juntos, a gente vai vencer. É importantíssimo, você não pode se manter sozinho, principalmente no fim de um relacionamento abusivo, porque quanto mais sozinho, quanto mais você se isolar, você vai estar suscetível à depressão, você vai se culpar mais, se amar menos. Então você precisa voltar às suas amizades, você precisa ter alguém do seu lado. Comece com uma pessoa, não precisa sair conquistando o mundo, cheio de amizades. Mas tenha alguém do seu lado, alguém que você possa contar as suas lutas, as suas dores, as suas alegrias, as suas conquistas, mas compartilhe a vida, porque isso é o que dá o sentido de nós estarmos aqui. De forma prática, eu estou aqui para estender a minha mão e dizer, você pode contar comigo como a sua rede de apoio. Se você ainda tem dúvidas, se você tem vergonha de expor tudo que você passou e está passando, conte comigo. É só você me seguir aqui nas redes sociais, eu vou colocar aqui o endereço e aí você fique à vontade para me mandar as suas dúvidas, para me chamar, se precisar. Nós temos também um grupo de apoio no WhatsApp, é só me chamar e a gente conversa, tá bom? Um beijo e até mais!